Nós estamos entrando no mês de agosto, e agosto é o mês da juventude. E a gente mudou o nosso tema, e agora a gente está trabalhando com o tema Metanoia, uma mudança radical. Não era o tema original, a gente tinha uma outra ideia, mas a gente resolveu mudar para acompanhar a ideia dos jovens para este mês. E então foi um tema que eu achei muito legal e eu gostei muito da ideia dos jovens. E a gente vai trabalhar então com esse tema. Vai ser o tema do Congresso da Juventude no final do mês. E é também o nosso tema deste mês. E vamos pensar um pouquinho sobre mudanças radicais. E eu quero falar um pouco a respeito disso. Se o Senhor nos permitir, vamos falar um pouquinho em Zacarias. É um profeta que eu gosto demais, Zacarias, e nós vamos falar um pouco mais, talvez, a respeito dele, né? Essa é uma das nossas, é uma previsão, então, para este mês, que a gente concentre um pouquinho as nossas mensagens no profeta Zacarias. Enquanto eu estiver falando aqui, talvez eu vou tossir um pouquinho, os irmãos não vão reparar e me perdoem por fazer isso. Eu agradeço pelos irmãos que estão orando por mim. Eu estive bem doente essa semana, mas graças a Deus eu estou bem melhor. Só estou com a tosse, mas a tosse, né, eu creio que significa que eu vou sobreviver. Os irmãos que têm orado por mim têm ajudado na minha sobrevivência. Me lembrei daquele texto em 1 João, onde João fala que a gente tem que orar uns pelos outros. E se a oração, se a doença não é para a morte, então o Senhor vai curar. Mas João completa, né, no versículo seguinte. Agora, se for para a morte, ele diz, eu não digo que ore. Em outras palavras, ele não recomenda que ore por uma doença para a morte. Depois você leia lá e ore a Deus, pergunte para o Senhor, Senhor, o que significa isso? O que é essa doença para a morte? A que João se refere. Eu não vou falar sobre isso hoje, não é o nosso tema, mas fico bastante feliz de ver que, no meu caso, eu estou entendendo que não é uma doença para a morte, seja lá o que isso signifique, não é? Não deve ser coisa boa, certamente, não é? Porque nem orar pode, então deve ser uma coisa bem complicada. Enfim, Zacarias capítulo 1, a gente vai ler os versículos 7 até o versículo 17, tá bom? Zacarias capítulo 1, versículos 7 até o versículo 17. Zacarias 1, 7 a 17, diz assim o texto: aos 24 dias do mês, 1/10, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que se achavam no vale, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Respondeu, pois, o homem que estava parado entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava parado entre as murtas e disseram: nós temos percorrido a terra, e eis que a terra está tranquila e está em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste indignado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. O anjo, pois, que falava comigo, disse-me: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião, e estou grandemente indignado contra as nações em descanso, porque eu estava um pouco indignado, mas estes agravaram o mal. Portanto, diz o Senhor assim: voltei-me agora para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez,
dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda se transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá Jerusalém. Amém? Não sei se vocês entendem esse texto. Ele é um texto extremamente lindo. Gente, eu sou fascinado por Zacarias. Eu conheci Zacarias há alguns anos atrás, e como a gente vai falar um pouquinho sobre jovem, eu queria que você jovem prestasse atenção e que você se interessasse por Zacarias. Zacarias é um profeta incrível, e ele tem uma percepção, uma comunhão com Deus, e uma maneira de escrever absolutamente incrível. Ele não é um óbvio, é difícil ler, vocês perceberam que até a história é difícil, porque tem um diálogo entre um anjo, tem uns anjos que estão perto, umas criaturas, uns cavalos, e tem uma hora que um fala com Zacarias, o outro fala com o outro, e é muito difícil, inclusive, acompanhar a própria história. Então, Zacarias não é um texto fácil, é um texto difícil, é um texto apocalíptico, para quem gosta de Apocalipse. Eu confesso para vocês que eu não sou muito fã de Apocalipse, né? Tem gente que adora esses temas, não é uma coisa que me chama muito a atenção, mas Zacarias, realmente eu sou fanático por Zacarias. Ele realmente é uma pessoa ele é extraordinário, como profeta de Deus e como homem de Deus. Zacarias realmente é extraordinário. O que foi essa visão? Bem, a visão, ela apresentou o anjo do Senhor. Eu tenho a impressão que até já pregamos aqui, não tenho certeza, mas acho que já falamos aqui sobre esse homem entre as murtas, que é o anjo do Senhor, uma prefiguração inclusive do próprio Senhor Jesus Cristo. Não é o nosso tema hoje, mas é uma figura de Jesus Cristo. E ele está no meio de uma plantação de murtas. Murta é um arbusto que tem no deserto, e lá está este homem entre as murtas. Perto dele atrás dele, na verdade, estão 4 cavalos diferentes, de cores diferentes. O anjo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, como a gente sabe, ele está lá entre as murtas, parado no deserto, e atrás dele então estão esses cavaleiros, no caso, e esses 4 cavaleiros, eles vêm das 4 regiões do mundo: norte, sul, leste e oeste. Embora não seja bem esse o conceito, mas exatamente os 4 cantos da terra, né? Ou seja, eles vêm do mundo inteiro, e eles vêm meio que prestar um relatório para o homem que está entre as murtas. Aquele foi o lugar escolhido para a reunião, e naquele lugar o homem vai receber o relatório de como anda o mundo. Eles deram uma volta à terra, fizeram uma incursão, aqueles 4 cavaleiros, fizeram uma incursão pela terra, e agora vão então dar o relatório para o homem entre as murtas. Ele é uma espécie de chefe que recebe o relatório. E qual é o relatório? O relatório está no versículo 11, que diz: a terra está tranquila e está em descanso. Olha que interessante, o mundo está tranquilo, está em descanso, ou seja, está tudo certo, está tudo em paz, o mundo está bem. O mundo está inteiro, está em paz. Essa reunião, então, ela acontece perto de Jerusalém. A gente sabe que a visão acontece próximo da cidade de Jerusalém, e há um problema, porque a cidade de Jerusalém, particularmente a cidade de Jerusalém, não está em paz, ela está com problema, ela está vivendo um momento de aflição. A gente sabe disso por causa do versículo 12. No versículo 12, quando os anjos, aquelas criaturas dão o relatório, a terra está toda em paz, está tudo bem, então alguém pergunta para o homem que está entre as murtas, ou aliás, o próprio anjo, que está entre as murtas, ele pergunta então para Deus: até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá? Então vejam, o mundo está todo em paz, mas Jerusalém não está bem. Jerusalém está passando por um tempo difícil. Deus está irado, Deus não está tendo compaixão, esse é o conceito, a ideia do texto. Deus não tem compaixão por Jerusalém, mas o resto do mundo está bem. O resto do mundo está em paz, mas o próprio povo de Deus, Jerusalém, está passando por dificuldades. É como se Deus não gostasse de Jerusalém. Posso até dizer que Deus não gosta de Jerusalém, mas Ele gosta do resto do mundo, porque o mundo está bem,
e Jerusalém estava enfrentando dificuldades e está com problema. Essa ideia, essa oração do anjo, ela sugere que Deus está sendo bom para o mundo inteiro, Deus está sendo bom para as nações, mas Ele não está sendo bom para Jerusalém. Aliás, Jerusalém é a capital do povo de Deus, o que significaria então que Deus não está sendo bom para o seu próprio povo. Quem está pedindo, a gente até poderia dizer assim, é uma figura, isso não está acontecendo, o anjo deve ter sei lá, um equívoco do anjo. Antes de falar que o anjo está equivocado, a gente tem que tomar cuidado e lembrar que o anjo é uma figura é uma teofania, né? Eu não encontro outra palavra, mas é uma teofania de Jesus Cristo, uma revelação de Jesus Cristo antes da sua encarnação. Então dizer que ele está equivocado seria no mínimo seria uma falta de respeito, né? Jesus não se equivocaria. Um anjo normal, digamos que não seria tanto um problema, embora eu acho que já seria, mas isso seria realmente algo muito complicado se fosse relacionado com o Senhor Jesus. Ele não está equivocado. Essa ideia de que Jerusalém está mal e que o resto do mundo está bem, no primeiro momento parece a ideia correta, é a visão certa de quem está olhando neste primeiro momento. Qual é a resposta de Deus a esta oração? A resposta de Deus é de que a tranquilidade do restante do mundo, ela é uma tranquilidade aparente. Você está vendo o mundo? Está tudo em paz? Está. Pois é, isso é aparente. Não é bem assim. E a aflição de Jerusalém também é só aparente. Ou pelo menos é só uma primeira avaliação. Agora Deus vai dizer algumas coisas e vão acontecer algumas coisas que vão mostrar que essa história vai virar. Jerusalém, que agora está na pior, vai ficar bem, e o resto do mundo, que agora está na melhor, vai ficar pior. É exatamente uma inversão que essa visão vai fazer de agora para frente, invertendo aqui a história, portanto, que Zacarias vai contar. Então, a tranquilidade das nações vai acabar e a aflição de Jerusalém também vai acabar. A tranquilidade vira aflição e a aflição vira tranquilidade. Na verdade, se a gente for pensar naquele momento específico, porque eu poderia pensar assim, Jerusalém está ruim e o resto do mundo está bem. O que significa? Significa que Deus não gosta do seu povo. Significa que Deus rejeitou o seu povo. Significa que Deus está sendo mal para o seu povo. Pois é, o versículo 13 e o versículo 14 diz que na verdade o que está acontecendo é exatamente o contrário. Mesmo agora, mesmo com essa aparente contradição que existe, né? O povo de Deus deveria estar bem, porque é o povo de Deus, e no entanto ele está mal, e o resto do mundo que não é o povo de Deus deveria estar mal, e na verdade está bem. O que o texto está dizendo é que Deus, na verdade, neste momento, ele é favorável a Jerusalém. Pode não parecer, Jerusalém pode nem estar bem, mas Deus diz, eu na verdade estou favorável a Jerusalém. Jerusalém pode não parecer, mas na verdade eu sou favorável. Não sou favorável ao resto do mundo, mas a Jerusalém eu sou. E na verdade ele está indignado com as nações. Olha que coisa interessante, né? O que está acontecendo é exatamente o contrário. As nações estão em tranquilidade, mas Deus está indignado com elas. Jerusalém está em aflição, mas Deus está favorável para com o seu povo e indignado com as nações. A ideia do texto é que você não pode medir aqui nesta visão o relacionamento com Deus, se está bom, se está ruim, pela aparente tranquilidade ou intranquilidade. Porque eu poderia pensar, mas está ruim. É uma lógica que a gente usa de vez em quando. Se está ruim, é porque, né, é que nem falaram para Jó, você aprontou. Não foi isso que falaram para Jó? Os 4 amigos dele. Jó, você aprontou, não é possível. Você tá sofrendo muito, você fez coisa errada.
E o coitado do Jó, mas eu não fiz, pelo amor de Deus, o que foi que eu fiz de errado? Você fez. Eu não fiz, você fez. E ficaram quase 40 capítulos tentando convencer o rapaz de que ele tinha feito alguma coisa errada. Porque na cabeça, e eu entendo os amigos de Jó, na cabeça deles, aquela desgraça toda significava o desfavor de Deus. E Jó tentando, gente, se eu fiz alguma coisa, Deus me fala o que eu fiz, então. E Jó tentando se justificar. É mais ou menos a ideia aqui. Jerusalém está em aflição, mas eu não devo interpretar essa aflição de Jerusalém como se fosse um desfavor de Deus, como se Deus estivesse contra. Pelo contrário, Deus está inclusive a favor. E o versículo 13, 14 e o 16, eles mostram exatamente essa ideia. O versículo 13 diz que Deus respondeu com palavras boas. E olha que naquele momento Zacarias precisava ouvir palavras boas. Alguém tinha que dizer, olha, Zacarias, eu sei que você acha que Deus esqueceu do seu povo, mas Ele não esqueceu não. E aí o texto não diz exatamente as palavras, ele diz algumas, não diz todas, mas ele resume as palavras de Deus como palavras boas. Quando Zacarias ouve, essas palavras caem como um bálsamo no coração dele e deixa Zacarias tranquilo com relação ao fato de que Deus ainda está com o seu povo. No versículo 14 fala, e agora é o próprio Deus falando, respondendo à oração do anjo. E Deus diz, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Olha que interessante, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Ou seja, eu tenho um cuidado especial por Jerusalém. Eu estou com ele, gente, eu estou de mão dada, mas como? Está na pior, está difícil, está em aflição, né? O povo está voltando de um cativeiro e como está difícil a situação. Vocês se lembram? Os muros estavam caídos, o templo estava destruído, as casas estavam destruídas e o povo estava vivendo um momento de muita dificuldade, muita dificuldade. Mas Deus diz, pois é, eu estou cuidando de vocês, eu estou cuidando e não só cuidando, eu estou cuidando e a palavra diz, eu estou cuidando com um grande zelo. O que será que Deus quer dizer com grande zelo? Deus não precisava falar para mim grande zelo. Se Deus falar, Eliseu, eu estou cuidando de você com zelo, eu já estou contente. Não é? Já estou satisfeito para o resto da vida. Agora, se Deus chegar para mim e falar, Eliseu, eu estou cuidando com grande zelo, opa, se é um grande, quer dizer que é um zelo especial, não é um zelo qualquer, é um grande zelo, diz o versículo 14. E o versículo 16, voltei-me agora para Jerusalém com misericórdia. Ele está dizendo, e é Deus falando, agora eu me voltei para Jerusalém e agora eu estou olhando para Jerusalém com misericórdia. Então a coisa vai melhorar. O povo não precisa ter medo, porque a coisa vai melhorar. Essa aparente dificuldade, essa aparente aflição, ela não reflete exatamente o ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, Ele está cuidando de tudo e o povo deve ficar confiante. Essa é a essência da visão de Zacarias. Algumas palavras refletem ou descrevem esse cuidado de Deus para com o seu povo, que ainda está na aflição. Primeira do versículo 14, estou zelando com grande zelo. E eu quero que vocês guardem isso no coração. Estou zelando com grande zelo. E a do versículo 16. Voltei-me para Jerusalém. A ideia de que agora eu me voltei para Jerusalém. É a minha preocupação. Eu estou fazendo isso agora. Já viu quando você quer uma coisa, por exemplo, e é muito importante para você. E aí você liga para a pessoa, rapaz, eu preciso muito disso. E fala, eu estou fazendo agora. Passa daqui a pouco aqui, que eu estou me ocupando disso agora. Você não gosta, não é bacana pensar assim ou não? Porque, poxa, às vezes a pessoa está até mentindo, né? Mas essa palavra, estou cuidando disso agora, significa que realmente está sendo dado atenção ao meu problema. Agora eu estou cuidando disso. E é isso que Deus diz. Agora eu estou cuidando. Eu me voltei para Jerusalém. Jerusalém é o meu interesse. Agora é como se eu parei de pensar nos outros, agora estou pensando em Jerusalém. Estou cuidando do meu povo. Esse cuidado de Deus implica que Ele está cuidando da vida do seu povo. De que Deus está fazendo algumas coisas urgentes na vida do seu povo. Sim, porque algumas coisas, estava tudo muito ruim, tudo muito difícil.
Deus está dizendo, olha, eu vejo que tem algumas prioridades aqui e eu estou cuidando delas. Não se preocupem não, continuem firmes, vão trabalhando, vamos fazer o trabalho, continuem o que vocês estão fazendo, porque eu estou cuidando de vocês. No versículo, capítulo 1, Deus já tinha dito, né? Eu achei interessante Deus dizer isso. Capítulo 1, verso 3, Zacarias tinha dito, Deus tinha dito através de Zacarias, voltem-se para mim. Veja lá o versículo, voltem-se para mim, voltem para mim. E agora, no versículo 16, ele diz, eu me voltei para vocês. É como se o versículo 1 falasse, vocês têm que voltar para mim. E aí Deus fala, bom, mas volta para mim, mas eu vou adiantar aqui uma coisa para vocês. Na verdade, eu já me voltei para vocês. Ou seja, de qualquer maneira vai dar tudo certo mesmo. Eu já estou cuidando disso. Eu, pessoalmente, já fiz de vocês o meu projeto principal. E vocês são o projeto principal das minhas ações. Vamos ver então algumas coisas que Deus então está fazendo. Algumas coisas imediatas, eu diria, né, que Deus está fazendo aqui na vida do povo, que talvez o povo não esteja vendo. Aqui Zacarias está meio chateado, porque a situação está realmente muito difícil. Mas Deus está fazendo algumas coisas. E o que Ele está fazendo? Aqui o texto nos diz duas coisas, e o povo não está percebendo, mas Deus está fazendo. E são bons sinais de que Deus está fazendo algo. O versículo 16... O versículo 16 diz, a casa de Deus está sendo construída. Diz o versículo 16, olha lá. Portanto o Senhor diz assim, voltei-me agora para Jerusalém com compaixão. O meu templo será edificado ali, diz o Senhor dos exércitos, e sobre ela a corda será estendida. A primeira coisa que Deus diz que Ele vai fazer, e já está fazendo, é a edificação do templo. Eu comecei a construir. A obra começou. De fato, a obra tinha começado. Tinha começado aí há uns 15 anos atrás, né? E o povo começou. Só que parou. Em algum momento, e eu entendo, eles estavam passando por muita dificuldade e tinha muito o que fazer. O povo tinha parado a construção do templo. Ficaram 15 anos parados, né? A construção ficou parada, e agora Deus diz, vamos começar, vamos retomar o templo. Primeira coisa que Deus disse, eu estou retomando o lugar da adoração. Vamos construir o lugar onde eu me revelo. Vamos construir a minha casa. Porque se eu tiver uma casa no meio de vocês, podem fazer o que vocês quiserem. As outras coisas vão encontrar o seu lugar na vida de vocês. Deus, Ele está restaurando a centralidade dEle. Estabelecendo de novo a centralidade dEle na vida do seu povo. O lugar que Deus quer na vida do povo, em nossas próprias vidas, Ele é restaurado primeiro. A gente às vezes quer outras restaurações, né? Muita gente vem a Deus com dificuldade, com problema, é dívida, é uma doença, é um filho que enfrenta problema, que enfrenta dificuldade, é um problema de família, uma falta de emprego. Nós temos muitas dificuldades. E Deus olha e fala, olha, vamos resolver isso sim. Mas isso num outro momento. Agora vamos restaurar a centralidade da presença de Deus no coração. Muitas vezes estamos preocupados com essas outras urgências. Mas a urgência de Deus é a consagração dEle mesmo em nosso próprio coração. É isso que Deus está fazendo em Jerusalém. Ele começou a fazer essa obra. Ninguém viu ainda. Ainda está lá o templo parado. Aliás, Zacarias vai pregar exatamente para dizer isso. Gente, retoma o templo. Se eu pudesse sintetizar toda a mensagem de Zacarias em uma única frase, seria essa: retomem a construção do templo. E para Zacarias, a reconstrução do templo era o começo de tudo. Zacarias, ele achava que a reconstrução do templo não era só uma questão de restaurar a religião, ou de restaurar uma tradição, nem mesmo só restaurar a espiritualidade do povo. Na cabeça de Zacarias, a construção do templo era o marco zero do início de uma nova era.
uma nova era que traria um novo rei, um novo príncipe, que iniciaria um novo tempo, inclusive de guerra. Uma guerra contra o mundo inteiro, na metade de Zacarias para frente, não é? E por fim, então, o final de todas as coisas. A construção do templo seria o marco zero para o final da própria história para Zacarias. E é por isso que Zacarias fala, vamos reconstruir o templo, porque quando a gente fizer isso, o mundo vai acabar. Não é que vai acabar, vamos entrar na era do fim, a era apocalíptica. E aí começaria então, e começa de fato o apocalipse de Zacarias. É daí que vem talvez a ideia pré-milenista de que o fim do mundo começa exatamente quando o povo de Israel reconstruir o templo, que não é o nosso interesse hoje, mas é de onde vem essa ideia, né? E até hoje ainda há essa teologia de que o templo precisa ser reconstruído, e algumas pessoas acreditam realmente nisso. Não importa aqui para a gente o que é ou o que não é, mas de fato Zacarias diz, reconstruam o templo e a partir do templo a história muda. Não a história espiritual de Israel, não, a história do mundo muda quando vocês reconstroem o templo. Então, primeiro, o templo é reconstruído. A segunda coisa que o texto diz é que o cordel é estendido. O que é o cordel é estendido? O cordel é a metro, né? A métrica daquele tempo, que era como se fosse uma fita métrica. E o fato do cordel ser estendido significa as medições da nova cidade. Ou seja, já estamos medindo a cidade nova, a nova Jerusalém. Estamos medindo a nova Jerusalém. O futuro glorioso, o futuro de esperança, o amanhã grandioso já está sendo medido. Estamos medindo o que Deus... E é interessante a ideia da medida, porque a medida, ela não pressupõe, né, que já está bonito. Não tem nada bonito. Mas medir significa que a obra começou. Né? Nós temos uma ideia de construir, não sabemos se vamos fazer ou não, mas o dia que você vê alguém medindo aqui, sinal de que alguma coisa começou. Quando você vê a prefeitura na rua medindo, alguma coisa vai acontecer ali, não é verdade? Deus está fazendo as medições, ninguém está vendo. Mas está difícil, mas olha lá, estão medindo. Está medindo, a nova cidade vai sair. O que o texto está dizendo é que está se começando a plantar, de fato, para colher frutos maravilhosos no futuro de Jerusalém. Está se entrando num novo caminho de prosperidade, de bênção. O cordel, que é o cordão de medida, está preparando assim um novo futuro de Deus na vida do seu povo. A obra de Deus começa quando o cordel é estendido. Eu me lembro de ter lido esse texto e de ter passado dias orando a Deus para estender o cordel sobre a minha vida. Agora você entende, não é? O que significa essa expressão, Deus estende o cordel, ou seja, faz as medidas. E quando Deus faz medida, não é que nem a gente não, você faz medida, né? O engenheiro vai segurando, vem a prefeitura para diminuir aqui, diminui ali, diminui acolá, mas Deus não diminui, a medida de Deus ela é estendida. E que futuro é esse? Qual é o futuro que Deus tem para o seu povo? E o povo não está vendo. Zacarias não estava vendo até então, mas agora é a hora de Zacarias ver. Qual é o futuro, Zacarias? E Zacarias então vai mostrar qual é o futuro. Primeiro, as cidades transbordarão de bens. O que significa isso? Que haverá prosperidade material. Bênçãos que hoje faltam, que hoje não existem, que hoje são carências de fato, no futuro vão transbordar. Transbordar. Eu fico até feliz de pensar nisso, e pensando mesmo em termos materiais. Eu estava esses dias conversando com a minha esposa, de como hoje nós temos bênçãos que eu jamais imaginaria que eu teria quando era menor, quando eu era criança, por exemplo, ou quando eu era jovem. Coisas que eu conquistei e que hoje transbordam na minha vida, transbordam. E eu nunca imaginei que isso pudesse ter acontecido comigo
aqui diz o texto, as cidades transbordarão de bens, vai haver prosperidade, bênçãos no futuro. Deus sabe que nós precisamos dessas bênçãos. E Ele está dizendo, eu não só vou dar bênção para suprir a carência, mas essas bênçãos vão transbordar. Vocês vão ter, além do necessário, prosperidade material. Segunda bênção que Deus promete para Zacarias. O Senhor consolará Sião. E o que significa o Senhor consolará Sião? Significa que as lágrimas do hoje, elas serão enxugadas no amanhã. Essa alegria, ela vai ser restaurada. Deus sabe que nós precisamos de alegria. E Ele está dizendo e prometendo, o tempo do equilíbrio emocional vai voltar. Porque é exatamente isso que significa a alegria do Espírito Santo. A alegria do Espírito Santo não é ficar pulando. Pode até dar uns pulos, né? Eu acho que até em algum momento a gente dá uns pulos mesmo. Mas a alegria do Espírito Santo não é isso. Alegria significa equilíbrio emocional. Deus sabe que nós precisamos desse equilíbrio emocional, dessa alegria que o Espírito Santo coloca em nós, e Ele sabe que não podemos chorar para sempre. Essas lágrimas precisam secar, e Ele está preparando o tempo em que essas lágrimas serão enxugadas. E por fim, o Senhor escolherá Jerusalém. E o que significa o Senhor escolherá Jerusalém? E eu acho interessante a ideia, o Senhor escolherá. Por que escolherá? É porque Deus, Ele vai restaurar o propósito dEle na vida do seu povo. Hoje está fora do propósito. Mas está longe do propósito. Não se preocupa não. Pode deixar que Deus está restaurando o propósito dEle. Você volta para o eixo. Sabe por quê? Porque o pecado vai tirando a gente do eixo. Ele vai tirando a gente do caminho e passo a passo, caminho a caminho, sem perceber, de repente a gente abre o olho, acorda um dia e descobre que não está mais, Deus não era esse teu plano, não é possível. Essa desgraça toda, essa infelicidade toda, essa vergonha para o Senhor mesmo, não podia ser teu plano. E é o que está acontecendo com Jerusalém, tanta vergonha, não podia ser plano de Deus essa vergonha toda. E Deus está dizendo, realmente, não é meu plano, mas o meu plano vai chegar. Não se preocupa não que eu ainda vou escolher. Jerusalém vai voltar para o eixo. Eu estou preparando, já começamos o caminho do retorno. E Zacarias aqui, nos primeiros versículos do seu livro, recebe, portanto, a mensagem de conforto para o coração dele, de que Deus está cuidando desse futuro. É realmente uma mudança radical, essa que Deus opera na vida do seu povo, de colocar seu povo de volta no eixo, de volta no plano, de volta na vontade dele. A vontade que um dia foi realmente, mas que perdeu por vários motivos, por várias razões, por pecados. E Deus restaura isso no coração das pessoas. Deus restaura isso no coração do seu povo. Essa é, portanto, a ideia da visão de Zacarias.